Só por curiosidade, alguém que não é batizado e veio para ser batizado? Alguém que não é batizado, mas não veio pronto para ser batizado? Tem alguém que não passou pelas águas do batismo ainda? Todos passaram? Ótimo. Então vamos para a Bíblia. Deus fala conosco, continua falando conosco. Me use do jeito que o Senhor achar melhor. Quero ser uma ferramenta nas suas mãos. Quero contribuir na vida dos meus irmãos da melhor forma possível. Para isso eu preciso que o Espírito do Senhor toque em mim, me inspire, me ilumine, me dê graça, para que tudo aconteça da melhor forma possível, em nome de Jesus. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém até Gaza. Ele se levantou, partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, e que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Graças a Deus. Irmãos, uma história registrada nos Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra, ele comenta, ele traz uma série de experiências vividas pelos apóstolos, vividas pela igreja no início, né, no início da igreja primitiva, na igreja cristã, no início da igreja cristã. Até na última quarta eu não estive junto com os irmãos aqui. Eu estive pregando na igreja cristã Vida Nova, pastor Silas, conforme ele já havia falado aqui que eu estaria lá com eles. E eu preguei ali naquela igreja. Eu me sinto à vontade para fazer esse tipo de comentário, tendo em vista que nós estamos com pessoas batizadas, com pessoas que já estão caminhando na fé, com pessoas que vão amadurecendo dia após dia, assim como eu, todos nós dentro da mesma condição de crescimento. E ali eu conversei com eles que o tema do ano para eles é o ano do amadurecimento. E eu falei ali com eles, propus a leitura e propus pensar
na história do Paulo, quando Paulo se organizava para uma viagem missionária, mas estando o Paulo se organizando para essa viagem missionária, ele tem ali para levar junto dele pessoas, e é sugerido o João Marcos. E aí ele fala, não, o João não. Por que o João não? Porque o João, em um dado momento, numa outra viagem missionária, por algum motivo, ele teve algum tipo de desentendimento com o Paulo, e ali, naquela situação, eles acabaram se separando. Então, o Paulo seguiu junto com Silas, fazendo a obra missionária, e o Barnabé acabou partindo para um outro lado, um outro campo missionário, junto com o João Marcos. E ali o João Marcos, ele é treinado, ele é ajudado, ele é acompanhado por Barnabé. A atitude, então, a minha ênfase, a minha conversa ali naquele momento, e eu vou chegar aqui no texto que nós fizemos a leitura, a minha ênfase foi na importância do Barnabé na vida do João Marcos. Claro que não foi apenas o Barnabé, mas a ênfase maior é dada ao Barnabé. O Pedro também ajudou o João Marcos, a ponto do Pedro falar que é o meu filho amado. Ele tratar o João Marcos como um filho na fé dele. Então ali, a importância do Barnabé na vida do João Marcos, porque num momento de dificuldade do João Marcos, o Barnabé abraça o João, o Barnabé leva o João com ele para fazer as viagens missionárias, o Barnabé aconselha ele, o Barnabé instrui o João Marcos. Qual foi o motivo, pastor, da discórdia, o motivo da divisão? O motivo não temos nada assim de uma maneira muito clara, mas é especulado que a imaturidade, o início na vida do João Marcos era um início de uma nova fase na vida dele. Então, eu até brinquei com o pessoal lá, brinquei falando que o João Marcos, o Paulo queria que tocasse umas músicas, o João Marcos queria que tocasse outra música, o Paulo queria que os diáconos ficassem de um jeito, e o João Marcos queria que os diáconos ficassem de outro jeito. Eu brinquei com eles, claro que não está isso na Bíblia, a título de dizer assim, às vezes uma pessoa pensa em fazer de uma forma, a outra pessoa gostaria de fazer da outra forma, e porque não é feito da forma como a outra pessoa gostaria que fosse feito, ela fica chateada, ela fica triste, às vezes fica brava, e assim por diante. Então, alguma coisa dentro desse contexto todo aconteceu, e o João Marcos fica de um lado que é não com o Paulo. Mas é importante que o Barnabé pega na mão do João Marcos, e o Barnabé ajuda o João Marcos. E lá depois, passado um tempo, o Paulo fala: traz o meu material, mas traz também o João Marcos, porque o João Marcos me é útil para a obra. Me é útil, quer dizer, em algum momento ele não queria o João perto dele, mas depois de um processo de amadurecimento, aí ele fala: traz o João, porque o João é importante nessa obra. Não foi junto do Paulo que o João Marcos amadureceu, foi junto do Barnabé. Mas você vê a importância, isso nós conversávamos disso na sala de aula hoje, né, Leandro? Nós falávamos disso hoje na sala de aula, dos vários dons na vida das pessoas dentro da igreja, as facilidades que um tem, que o outro tem, e todos têm a sua facilidade, mas a sua facilidade não pode ser usada para aquilo que a pessoa acha que só quero que seja usada a facilidade do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Não, as facilidades elas devem ser mescladas para o bem do reino.
Então, quando a igreja entende isso daí, quando a igreja se comporta dessa maneira, nós vemos situações como essa do Paulo, aonde o Paulo, ele teve uma postura com o João Marcos, mas o Barnabé, ele teve uma outra postura exatamente contrária. Ele abraça, ele ajuda, ele estende a mão, e no final das contas, o Paulo, ele fala, traga o João Marcos, que o João Marcos é útil. Não tem essas palavras na Bíblia, mas nós podemos assim entender. Enquanto ele esteve juntamente comigo, eu não consegui ajudá-lo da melhor forma. Houve alguma resistência da parte dele ou da minha parte, não importa qual parte, ou as duas partes tiveram algum tipo de resistência, de tensão, mas juntamente com o Barnabé, ele se desenvolveu, e hoje ele é uma pessoa muito importante na obra. Então, é aí que eu entro com você aqui, ó. A produção de pessoas importantes e úteis na obra. A produção, porque as pessoas, elas são transformadas por Deus dia após dia. E enquanto nós estamos aqui, nós somos transformados por Deus para contribuir com a obra de Deus aqui na terra. Lógico que o objetivo nosso principal é o céu, mas enquanto nós não vamos para o céu, aqui na terra nós vamos trabalhando e contribuindo com a obra. Nós vamos trabalhando e contribuindo com o reino. E há questões, e há ajustes, e há entendimentos, e há conflitos que têm que ser dirimidos, que têm que ser corrigidos, que têm que ser ajustados. E algumas dificuldades, elas são ajustadas com maior facilidade com determinadas pessoas. Determinadas pessoas têm maior facilidade uma com a outra. Outros já têm maior facilidade com outro tipo de pessoa, outro tipo de comportamento, de personalidade. E isso tudo é lícito dentro da obra, porque nós precisamos entender que a obra, ela é um todo, ela não é uma parte. Ela é composta por membros, mas todos os membros, eles são importantes dentro do corpo de Cristo. Aqui nós temos o quê? Um Filipe que nasce ali dentro daquele trabalho missionário, nasce a partir do momento em que a mensagem do Evangelho chega na vida dele, e tendo Filipe se desenvolvido em Cristo, verso 26, e a partir do verso 26 que nós vamos andar junto agora. Vinícius, por favor. No verso 26 nós vemos o quê? Um anjo do Senhor. Sempre que aparece a expressão um anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Jesus. Olhou um anjo do Senhor, você pode entender, de Jesus, está falando de Jesus. O anjo do Senhor, ele aparece a Filipe. Aí eu acho importante nós olharmos para o texto, e o texto diz que o anjo do Senhor disse a Filipe. Aí eu tenho que prestar atenção nas vozes que eu ouço no dia a dia. E existem muitas vozes que são vozes que contribuem para o nosso bem, mas existem muitas vozes que elas nos atrapalham. Falei com vocês há poucos dias, quando nós conversamos lá de João, capítulo 3, verso de número 28, se não me falha a memória, onde nós olhamos que os discípulos do João Batista diziam: olha, ele está batizando mais do que você. E aí eu falei, nós temos que tomar cuidado, que a pessoa que nos ajudam a levantar, mas há pessoas que nos derrubam. Então eu tenho que tomar cuidado com o tipo de pessoa que está à minha volta e que está falando ao meu ouvido. Muitas vezes a pessoa pode estar falando ao meu ouvido aquilo que ela gostaria que fosse, mas que vai contrário àquilo que Deus gostaria que fosse. Então o anjo fala com Filipe. É o anjo conversando com Filipe. Que anjo? Algum anjo? Não é algum anjo, é o anjo do Senhor. O próprio Jesus conversando com Filipe, dizendo: vá para a estrada deserta, o sul, na estrada deserta. E aqui, quando eu fazia a leitura e a reflexão para compartilhar com você, me chama a atenção a palavra deserta. Não era uma estrada movimentada, era uma estrada deserta. Não era uma estrada cheia de iluminação, cheia de holofote, não era uma estrada cheia de gente, não era uma estrada... Não era nada disso. Era uma estrada deserta. O texto está ali, olha lá. Vai para a estrada deserta.
Aí é uma outra situação que qualquer um de nós precisamos aprender a lidar no dia a dia, porque nenhum de nós desejamos estar numa estrada deserta. Nós desejamos estar em algum lugar que, se não de destaque, que pelo menos nós nos sintamos acompanhados por alguém. Ninguém quer estar num deserto. Agora, quando nós olhamos para deserto, e olhando para o deserto pensando na palavra, na Bíblia, nós vamos entender que deserto, ele é um sinônimo de aprendizado. Deserto, ele é um sinônimo de treinamento. Deserto, ele é um sinônimo de momento passageiro. Deserto é um sinônimo de um período específico na vida de uma pessoa. Israel não viveu no deserto. O deserto foi apenas um tempo na vida de Israel. Israel foi treinado, foi ensinado, foi lapidado, foi moldado lá no deserto. Mas não era o deserto o lugar de Israel. Israel havia sido chamado para viver na terra que manava leite e mel. Então, o deserto ele não é lugar para nenhum de nós vivermos. Não é lugar para nós vivermos. Mas o deserto, muitas vezes, ele é usado por Deus para nos fortalecer em nossa caminhada. Deus fala com o Filipe assim, ó, vai para a estrada deserta. Vai para a estrada deserta. Ali naquela estrada você não vai ver holofote, Filipe. Ali naquela estrada você não vai ver nenhum tipo de manifestação ao seu favor. Ali naquela estrada não vão aparecer várias e várias pessoas para te dar um tapa na costa, um abraço, um aperto de mão. Ali naquela estrada não vão aparecer pessoas, de repente, para fazerem uma massagem no seu ego, uma massagem sobre a sua vida, com a finalidade de te deixar bem. Mas ali eu tenho algo para fazer na sua vida. E esse é um dos pontos, na minha opinião, que nós devemos de botar um reparo, porque eu já me senti muitas vezes num deserto. Eu já estive muitas vezes no deserto. Eu já estive muitas vezes em lugares onde eu olhava à minha volta, até podia ter muita gente, mas ali no meio daquela muita gente estávamos eu e o meu deserto. Talvez eu esteja conversando com pessoas hoje aqui que estão passando pelo deserto. Pessoas que estão vivendo um momento difícil, um momento onde que parece que você grita, mas ninguém consegue ouvir a tua voz. Um momento que parece que você acena e ninguém consegue ver a sua acenação. Aquele momento de deserto onde você muitas vezes tenta achar um recurso, um subsídio, tenta achar de alguma forma um caminho, uma saída, mas tudo que você consegue ver é um nada. Mas ali naquele deserto, Deus está com você. Ali naquele deserto, há a certeza que Deus está junto de você. Então, o deserto ele é importante para nós pensarmos, porque o deserto ele nos treina, ele nos lapida. Eu me lembro, eu comentei com os irmãos, e já falei com você também mais de uma vez, eu vou falar de novo. Eu era zelador lá na igreja do São Dimas. E enquanto zelador, enquanto o pastor não ia embora, eu não ia embora da igreja. Eu ficava ali esperando. Quantas vezes ele falava, Marcão, pode ir embora, depois eu fecho. Eu falava, de jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum. E eu me lembro, ele pegar no meu pé, pode ir, vai embora. Falava, não vou, pastor. Eu não vou deixar o senhor sozinho aqui. Se chega alguém aqui querer fazer alguma maldade para o senhor aqui, como que vai fazer se o senhor estiver sozinho? Se chega alguma moça, eu cheguei a falar isso para ele, porque eu tinha esse pensamento. Se chega alguma moça aqui e essa moça vem querer fazer algum tipo de escândalo e falar de maneira a denegrir o senhor estava sozinho, quem que estava de testemunha para ajudar o senhor aqui? Então, não peça para eu ir embora antes do senhor, porque eu não vou. E eu não ia, eu ficava ali, firme e forte, cuidando, zelando pela vida do meu pastor. Eu tinha esse entendimento. E meu pastor ia embora. Ele ia embora, ali eu fazia os meus votos com Deus.
E eu fazia campanha de 40 dias de oração. Então, todo mundo ia embora. Ficávamos eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fechava a porta do templo, apagava as luzes e ia para o altar, porque a minha vontade era de estar no altar, a minha vontade era de pregar, mas não era a minha hora, porque existe a hora da gente fazer cada coisa na presença de Deus, na obra de Deus. Não é a hora que a gente quer. Eu me lembro quantas vezes eu queria fazer algo e eu não pude fazer. Não é que Deus não queria, é que eu estava passando pelo momento do deserto, e no momento do deserto eu estava sendo treinado. Então ali eu ficava firme e forte. Mas eu dentro ali do meu contexto de deserto, eu fazia minha campanha de oração. E orava lá, e de repente eu via barulho no forro. O Satanás está querendo atrapalhar a minha corrente aqui. E ali eu repreendia. Pensa numa pessoa que ficava assim, cheia de fé. Em nome de Jesus está repreendido. E eu dava tapa no escuro, eu dava karatê no escuro. Era eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você ri, mas em nome de Jesus. Diabo, sai daqui. Aqui não, você não tem lugar aqui, vai embora. Eu ficava bravo com o diabo, era eu sozinho. E daí, aí a hora que eu dava uma acalmada, eu vinha a entender que havia uns Mickey Mouse que andava por cima do forro. É uma região que tem muito rato ali. O São Dimas é um bairro antigo da cidade, tem muito rato ali. E ali tem, que você deve de saber. Se você não sabe, eu vou dizer para você. Se você quiser conferir, você vai conferir, que o que eu vou falar procede. Tem rato que anda por sobre o telhado, mas tem rato que é do chão. Tem rato que é do chão. Ali no São Dimas há uma variedade, tanto do chão, mas há muitos que ficam por sobre o telhado andando. E ali tinha Mickey Mouse. Então lá estava eu orando sozinho. Mas de repente, aquele medo que dava, um desespero. Até falei de manhã da pastora Márcia, que foi outro dia levar a Gleiciana embora. A Gleiciana acompanhou ela numa reunião com a pastora Lourdes. E aí a Márcia foi levar. Mas a Márcia, ela se perde. Amor, perdão, mas não posso falar mentira. A Márcia, se ela for dar uma volta no quarteirão, ela se perde. Ela não sabe voltar para casa. É assim. Ela vai, o GPS hoje ajuda muito. Aí ela foi, em vez dela sair lá do campestre, sair para o lado esquerdo e vir embora para cá, ela saiu para o lado direito e foi entrando para o meio do canavial. Aí ela liga para quem? O super-homem dela, né? Pastor, estou perdida aqui. Meu Deus, você está perdida aí, e agora? No fim das contas deu tudo certo. Mas sozinha lá, ela falou, estou ficando com medo. Porque é assim. Se algum de vocês, eu não sei se alguém já esteve em algum lugar sozinho no carro, se perdeu alguma situação assim, você sozinho, começa a vir um monte de coisa. Os medos, ele vem na cabeça. Qualquer coisa já parece que vai ser algo que pode fazer alguma coisa terrível. Então o Felipe, ele vai para a estrada deserta. Mas ele vai para a estrada deserta amando de Deus. E quando Deus fala para nós, vá para a estrada deserta, nós não precisamos ter medo. Nós devemos confiar que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na nossa vida. Verso 27. Ele se levantou, o Filipe obedeceu, ele se levantou e partiu. Aí no caminho ele encontrou com um eunuco etíope porque ele era da região da Etiópia, eunuco porque ele era castrado porque para auxiliar as rainhas tinha que ser castrado, não podia ser uma pessoa viril, tinha que ser uma pessoa castrada, por isso ele era eunuco. Então ele era um eunuco que servia a rainha de Candace, um título, muito provavelmente por conta da região. Então ele servia a rainha, havia ido até Jerusalém naquele dia para adorar, e ele estava voltando para casa. Quando ele está voltando, nós fizemos uma leitura, não vou fazer uma releitura, mas quando ele está voltando,
Deus fala para o Filipe, agora na pessoa do Espírito Santo, ele fala assim: Filipe, se aproxime da carruagem e acompanhe a carruagem. O Filipe se aproxima e o Filipe vai acompanhando. O deserto ele é bom por causa disso, porque no deserto nós conseguimos ouvir com maior clareza a voz de Deus para a nossa vida. Então ele ouve, ele vai próximo da carruagem, ali próximo da carruagem ele ouve que aquele eunuco estava fazendo a leitura do texto. Na leitura do texto ele estava falando a respeito do livro do profeta Isaías, e em um dado momento, ele pergunta, o Filipe agora pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Porque uma coisa é eu ler, outra coisa é eu entender o que eu estou lendo. Tem toda a diferença. Uma coisa é eu fazer a leitura, outra coisa é eu entender o que eu estou fazendo na leitura. Então ali o Filipe pergunta e ele responde por Filipe de uma maneira simples, clara e objetiva. E na minha opinião, com uma humildade tremenda. Ele diz: como eu posso entender se não há quem me explique, quem me ensine? Porque tem muita gente que não entende, mas não é humilde o suficiente para reconhecer que não está entendendo. Tem muita gente que não sabe, mas não é humilde o suficiente para dizer: eu não sei, você pode me ensinar? Tem muita gente que não tem essa humildade de dizer: eu preciso da ajuda, você pode me ajudar? E aí eu abro parênteses aqui para já ir aplicando. Você vai lá para o teu local de trabalho. No teu local de trabalho, talvez existam situações que você não saiba fazer. Não sabe fazer, pergunte. Ah, mas eu vou perguntar para tal pessoa, eu e tal pessoa, a gente não se bica muito. Se bicar é uma coisa, perguntar a respeito do trabalho é outra coisa. Pergunta a respeito do trabalho. Aprenda. Seja humilde. Não precisa ensinar, não quero aprender. Que tem gente que é assim. Não, o aprender é importante. O povo perece porque falta conhecimento. É necessário a gente aprender. É necessário nós estarmos abertos ao aprendizado. É triste quando uma pessoa pensa que não tem mais nada para aprender. Todos nós temos algo a aprender. E todos nós, o nosso pastor nacional, pastor Mário de Oliveira, ele fala: todos nós temos algo para ensinar e todos nós temos algo para aprender uns com os outros. Todos nós. É engano, não é verdadeiro pensar que você não tem algo para ensinar. Não é verdadeiro pensar que você não tem algo a aprender. Então esse eunuco, ele fala assim: olha, eu não tenho alguém para me ensinar. Com outras palavras, vai demorar para me ensinar? Eu estou querendo aprender. E ali o Filipe passa a explicar. Deixa eu falar só o versículo para nós nos localizarmos aqui. Aqui, o verso 35. O verso de número 35, Messias. O texto no final diz assim: o Filipe anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Ele anunciou o quê? Pronto. Conversa direcionada, conversa objetiva, conversa que vai produzir edificação. Ele podia perguntar. O Filipe podia perguntar: e aí, você é eunuco? Mas como que é? Fale para mim direito como que é esse negócio de eunuco. Tem as pessoas que é curiosa, né? Conte para mim direito como que é esse negócio de ser eunuco aí. Você se dá bem dessa forma? Por que você tomou a decisão de ser eunuco? E a rainha? Como que é a rainha? E lá no palácio? Como que é no palácio? Como que as coisas acontecem no dia a dia? Ele podia, porque tem muita gente que quer saber muita coisa que não vai acrescentar nada.
Mas aquilo que a pessoa precisa saber, ela não se interessa em saber. Ela não se interessa em saber. Eu vou falar uma coisa que eu sei que depois eu vou ter que ficar administrando BO, mas não estou nem aí. Eu seguro a onda com a palavra que eu falo. Eu tenho responsabilidade o suficiente. Esses dias eu vi uma moça, eu até falei para a Márcia, eu vi um vídeo de uma moça falando, palestrando e tal, e essa moça, ela falou assim, ó, nós estamos vivendo um tempo onde é o tempo da mentalidade podre. Eu achei forte, Rose, essa frase. Mentalidade podre, isso me chamou a atenção. E aí eu fui olhar e procurar entender um pouco mais o porquê daquela fala dela de mentalidade podre. E aí ela falou que as pessoas passam horas e horas e horas em redes sociais correndo. Ela usou o termo que costuma usar, o termo que os jovens devem conhecer com mais facilidade, de rolar horas e horas rolando o feed, né? Seja de Instagram, seja de TikTok, horas e horas e horas rolando, consumindo conteúdo que não edifica nada, que não produz nada, mas pior do que não contribuir, pior do que não produzir, pior do que não edificar, destrói aquilo que já fora construído. Ela falou, eu fiquei tão incomodado com aquele vídeo, mas eu tive que dar a mão à palmatória para ela. Eu tive que dar a mão à palmatória, porque a pessoa não pega um livro para ler. Aí eu posso ficar aqui, mas eu não vou pensando no relógio. A pessoa pode pegar e se qualificar para o trabalho, mas ela não pega um livro para se qualificar para o trabalho. Mas ela fica horas e horas ali, ó, rolando o feed de notícias. A pessoa, ela pode pegar e ler a Bíblia, mas ela não lê a Bíblia. Ela fica ali horas e horas, consumindo conteúdo que não vai contribuir para nada. E com isso, apodrecendo a mente da pessoa, a ponto de, a hora que ela precisar de algum conteúdo, ela não vai ter conteúdo para si própria, quanto menos para ajudar alguém. Eu vi o vídeo, achei um vídeo pertinente, não mandei o vídeo, porque eu falei, não vou mandar esse vídeo, porque às vezes você manda, a pessoa não entende, a pessoa fica chateada com você. Uma coisa é eu vendo e entendendo o vídeo, outra coisa é eu passar para alguém o vídeo. Esses dias eu mandei vídeo que vocês receberam, a maior parte, pelo menos não sei se todos viram, de um monte de gente professando a fé que eles têm, que não no cristianismo. Vocês viram? É um vídeo forte. Mas qual foi a intenção? Inclusive há uma fala a respeito disso. A intenção é levar a igreja a entender. As pessoas, elas testemunham a fé que elas têm. E nós muitas vezes não testemunhamos a nossa fé. O mesmo vídeo que eu mandei para um, mandei para todos. É lista de transmissão, 250 nomes. O mesmo. Aí teve uma pessoa que me mandou: pastor, não estou precisando de ver esses vídeos não, viu? Porque eu não vou nessas coisas aí. Eu sei, irmão, que você não vai. Eu sei que você não frequenta. Eu sei que você está ali com a gente no dia a dia. Não mande não, porque eu não gosto. Falei, irmã, o que eu mandei para você, eu mandei para 249 pessoas. Porque por isso que eu não coloco qualquer nome na lista de oração, de transmissão, que a pessoa fala, pastor, coloca o nome de tal pessoa. Não coloco, que se a pessoa não pedir para colocar, eu não coloco. Todos que estão, porque falaram, pastor, põe meu nome, aí eu ponho. Aí a pessoa está dizendo, eu vou mandar conteúdo, não vou mandar nenhum conteúdo que não vá, de alguma forma, contribuir. Eu estou conversando com você, olhando para o Felipe. Eu estou conversando com você e eu iniciei uma conversa falando do Barnabé que pegou na mão do João Marcos. Eu estou conversando com você olhando para uma história de alguém que estava no deserto, mas mesmo no deserto, Deus nos usa.
Agora, nós precisamos estar o quê? Prontos e abertos para sermos usados por Deus. Prontos e abertos para ouvir o que Deus tem para falar para nós, conosco e através de nós. Deus falou com Filipe: Filipe, se aproxime da carruagem e acompanhe a carruagem. Ele se aproximou, ele andou próximo da carruagem, ele ouviu o Filipe lendo a Bíblia, ele perguntou para o Filipe: você está entendendo o que você está lendo? O Filipe falou, o eunuco falou: não estou entendendo, não tem quem me explique. Então ele teve a oportunidade de explicar. E ali na hora de explicar, ele não foi para nenhum tipo de conversa fútil, conversa banal, conversa que não vai produzir nada, conversa que não vai gerar edificação nenhuma. Ele foi para a conversa dizendo assim, anunciando as boas novas de Jesus. Talvez aquela era a oportunidade. Esses dias, agora eu não lembro, se tiver aqui no templo, pode levantar a mão. Pastor, fui eu. Se não tiver, paciência, porque eu não estou lembrando quem foi. Uma pessoa me disse: pastor, eu estava com um familiar estava morrendo, estava vivendo ali os seus últimos instantes, e eu tive a oportunidade de falar do plano de salvação. Quando ainda com saúde, ele não quis saber de Jesus, mas no leito dele, nos últimos dias, eu falando com meu familiar aceitou Jesus, apertou minha mão, confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu orei e já lembrei, a Dalva, o Silvinho, no velório da mãe da Dalva. Silvinho falou, eu não tinha lembrado, aí eu me lembrei. Falou: pastor, falei, foi isso ou não foi, Silvinho? Pouco tempo depois, eu me emociono com uma situação dessa, porque eu vivi uma coisa dessa, na UTI, conversando com uma pessoa no estado terminal. Falei já com você disso daí. Acabei de falar de Jesus, 5 minutos eu cheguei na minha casa, recebi a ligação: pastor, não precisa ir mais, porque meu marido já morreu. Falei: não, eu já fui, e ele já aceitou Jesus. Se ele morreu essas horas, ele está chegando no céu. Aleluia. Irmã, são coisas que assim, tem oportunidades que nós vamos ter talvez uma vez na nossa vida. Existem pessoas que talvez vão passar pelo nosso caminho uma vez. Nós não teremos aquele tanto de oportunidade. Então, a nossa sensibilidade, o Filipe estava sensível à voz de Deus. Por isso que eu valorizei com você, durante um período da reflexão, o tempo do deserto. Porque o tempo do deserto é aquele tempo que faz com que a gente busque mais a Deus. Quando nós estamos cheios de gente à nossa volta, cheio de agenda, cheio de programação, nós não temos tanto tempo para ouvir Deus. Nós não temos tanto tempo para falar com Deus. Nós não temos tanto tempo para ler a Bíblia, para ouvir uma canção ou para cantar uma canção. Mas quando no deserto, sobra tempo para nós buscarmos, porque nós não entendemos o porquê do deserto, não queremos estar no deserto, nós queremos sair do deserto. Então, o caminho mais perto para nós sairmos no deserto, nós entendemos, é o caminho do joelho no chão, aonde com o joelho no chão nós vamos falar com Deus, e Deus é aquele que vai nos ajudar a sair do deserto. Só que se é Deus que nos coloca no deserto, é que Deus tem algo para nos ensinar no deserto. Está ficando clara a conversa, sim ou não? Eu preciso finalizar a conversa com você. No final das contas, o Filipe explica as boas novas de Jesus para o eunuco. Eles estão passando num lugar onde tem água, igual tem água aqui, viu? Eles estão passando num lugar, o eunuco fala: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe fala assim: se você crê, não tem nada que te impeça de ser batizado. E o eunuco dá uma ordem: para a carruagem. Eles param a carruagem, ele desce, o Filipe vai junto com o eunuco, batiza o eunuco sai da água, agora uma nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito arrebata o Filipe. Arrebatar significa raptar.
tirar rápida e bruscamente, de maneira que quem está perto não consegue nem perceber o movimento. Isso significa raptar. Você pode conferir depois no seu dicionário ou no Google, se você quiser fazer uma conferência. É isso daí. O Filipe foi raptado. O eunuco passou a procurar. Cadê? 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 O Filipe já não estava mais ali. E eu penso, e Deus trata comigo dessa forma, que o Filipe já não ficou ali. Deus tirou o Filipe dali, para o eunuco não olhar para o Filipe e não adorar o Filipe. E não dizer, olha, esse aqui vai ser, a partir de hoje, o meu guru. Porque bala na agulha para isso ele ia ter. Ele podia trazer para a vida dele, o eunuco, o entendimento. O que o Filipe disser, eu vou fazer. O Filipe é meu pastor e nada me faltará. Você está entendendo? Só que na Bíblia parece que está escrito assim: convém que ele e eu, e nessa nós estamos aqui apenas relembrando uma história que, na minha opinião, se repete todos os dias. Todos os dias tem alguém lendo algo que não está entendendo. Todos os dias tem alguém precisando da ajuda de alguém. Todos os dias tem alguém que está precisando de uma mão, de um abraço, está precisando ouvir o evangelho da salvação. E eu e você estamos sendo, por Deus, em alguns casos no deserto, em outros casos já fora do deserto. Depois Deus vai fazendo as mexidas, que Ele sabe o jeito certo e a hora certa de mexer com cada um. Todos nós sendo treinados para contribuirmos na vida de pessoas. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja. Aqui é só o tempo em que nós nos reunimos para dizer: nós dependemos de Deus e estamos aqui por causa de Deus. Daqui nós saímos. Alguém vai trabalhar? Saindo daqui ainda hoje vai trabalhar nessa madrugada? Vai, Brunão? Que horas você entra, Brunão? 10 horas? Verdade, menino trabalhador. Vai sair daqui, vai trabalhar. Outros vão trabalhar amanhã. E daí cada um vai para o trabalho, vai para a escola. É lá fora que vão aparecer pessoas que vão precisar de nós. E que Deus nos ajude a sermos sensíveis a isso daí. E podermos dizer para alguém assim: olha, eu conheço um Jesus que pode mudar a sua história. Fique em pé, por favor.